Deus permite o mal. O mal acontece porque Deus não quer, mas o permite. Muitos explicam assim. Isso é verdade? Bom, eu sou Henrique Cal, médico neurologista, e eu gosto muito de estudar esses temas de espiritualidade e relação com Deus. E eu quis trazer esse ponto aqui, uma breve reflexão, por alguns motivos. Primeiro, porque é uma questão de sempre, né? O problema da dor, do sofrimento, acompanha ah, o homem ao longo de toda a história da humanidade. Segundo motivo, porque estou gravando esse vídeo às vésperas do Carnaval. Então, aqui no Rio é uma. No Brasil inteiro, né? São tempos de dias de muita alegria. Depois vem a Quarta-feira das Cinzas e a Quaresma, que é um tempo de mais recolhimento, para se preparar para a Semana Santa lá na frente. E o terceiro motivo que eu estou gravando esse vídeo é uma surpresa. Você vai ver no fim do vídeo. Mas vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho, refletir brevemente em termos bem práticos, tá? Por que que o mal acontece? Quando eu digo mal, eu estou falando de todos os tipos de males, né? Tanto males físicos como a doença, um acidente, um infortúnio, o mal que outra pessoa fez pra gente, uma injustiça, uma mentira, ou uma guerra, etc. Coisas que aconteceram por causa dos outros ou por nossa causa, né? Coisas do passado que se refletem agora. Todos os tipos de males e sofrimentos, né? Eu, Henrique, em concreto, como sou médico, né? Aqui no meu consultório, eu vejo várias dessas histórias todos os dias, né? Pessoas que ou eram muito bem de saúde, de repente surgiu uma doença mais limitante ou não tão limitante, mas que vai acompanhar ela ao longo da vida, ou ela já vem desenvolvendo lentamente algumas doenças ah, degenerativas, progressivas, que vão cada vez mais acumulando limitações, né? Com perda de autonomia, perda de independência. Ou seja, para nós médicos, especificamente para mim neurologista, que essa questão é uma questão muito presente, né? E frente a ela, frente a essa questão da dor, do sofrimento, né? Como eu disse, não só doenças propriamente dita, mas todos os tipos de males, a gente pode ter algumas reações. Primeiro, se deprimir totalmente, né? Se afundar naquilo, perder as esperanças, achar que o mundo a vida inteira não tem sentido, né? É um absurdo, isso aqui é um poço de contingência, de aleatoriedade. Segunda reação possível é o cinismo. Ainda bem que não foi comigo, né? Então, olha, pelo menos escapei dessa, né? Quando alguém melhora, se safa de um mal, de uma doença, etc. E tem gente que se revolta, ou seja, se revolta contra Deus, contra os outros, né? Ah, é o sistema de saúde, isso aqui foi culpa de alguém que me causou, e se revolta. Se revolta contra si mesmo, por que que eu não cuidei melhor da minha saúde, etc, né? E agora estou sofrendo isso daqui e tal. E, em última análise, se revolta com Deus ao ponto de perder a fé. É o que a gente chama de escândalo, é uma linguagem técnica aí na, para todo mundo da religião, né? Escândalo é pedra de tropeço, etimologicamente, essa palavra escândalo quer dizer isso, ou seja, um fato que eu, quando me deparo com ele, eu me tropeço na minha caminhada para Deus, né? Ou seja, aquilo abala a minha fé. Mas muito bem, por que que Deus permite, afinal, que isso aconteça? Ele não é o Todo-Poderoso, né? Ele não é onipotente, não pode tudo? É, por um lado, essa é uma questão muito facilmente resolvível para quem tem fé. É possível muito facilmente compaginar as duas coisas. Porque, como dizia São Paulo, lá numa das cartas dele, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, direto ou indiretamente, Deus pode tirar um bem daquilo ali. Seja um milagre mesmo, resolver um mal, seja uma consequência boa, ou então no futuro a gente vai entender por que que aquele mal aconteceu, né? Por quê, entre aspas, vamos dizer assim. Por que que aquilo aconteceu? Na verdade, é que eu pude tirar um bem daquilo, aquilo me abriu oportunidade, me trouxe uma nova visão de vida, me fez conhecer uma pessoa, etc, etc. Ou seja, quem não tem nada de fé, ou tem uma fé muito incipiente, pode se escandalizar com isso e se afastar de Deus. Ah, você não acredita em nada, a vida não tem sentido nenhum. Quem já tem fé, né, um pouquinho, uma fé em algum grau leve, ou um grau inicial, ou um grau moderado, talvez lide bem com isso. Ah, Deus sabe mais, etc. Vamos rezar, né? E aí esse problema pode voltar lá na frente, quando? Quando alguém resolve estudar
isso profundamente, né? Numa jornada acadêmica de mergulhar nas ciências teológicas, entender filosóficas, entender por que que afinal exatamente Deus permite isso. Ou então ele volta a se questionar lá na frente quando ele sofre pessoalmente uma dor, um sofrimento, uma perda, né? Uma lástima qualquer de todos aqueles tipos que eu já apontei. Ou seja, talvez o problema da dor seja tem ali dois polos, né? Então, no início da caminhada da fé e depois no fim, quando você se depara com a dor, no fim, não necessariamente no fim, né, mas em algum outro momento, quando você decide estudar ou quando você se depara com a dor pessoalmente falando. Então, assim, afinal, por que que isso acontece, né? Tá certo sim dizer que Deus permite isso, né? E eu me basei principalmente nesse livro que eu estou lendo, estou gostando muito. Se chama O Deus da Alegria e o Problema da Dor. Tá? Ele é um engenheiro de telecomunicações espanhol que depois se ordenou padre e é doutor em filosofia. E ele escreveu. Esse é um livro simples, pequeno, fácil, em linguagem boa de entender, tranquila, bem didático, assim, e que ele traz essa reflexão ao longo do livro inteiro, né? Então ele vai falando as causas da dor, né, o problema, o mal moral, o mal físico, como reagir diante da dor, o sentido, né, do sofrimento, da dor como um todo e o que Deus espera de nós. E num dos capítulos que é que eu vou falar aqui, ele diz assim, ó, Deus permite o mal? É isso que eu vou resumir para vocês. O que que ele diz é o seguinte, pessoal, Deus permite sim e não. Sim e não. E é importante a gente entender isso porque não é só um detalhezinho, um academicismo bobo, não é uma nota de rodapé, mas ao contrário, isso aqui está na própria essência de alguns conceitos como a, a paternidade de Deus, como ele é um pai para a gente, e a liberdade humana. Então, vamos gastar uns 3 minutinhos entendendo isso daqui. Aí eu concluo para vocês. Ó, tecnicamente está certo dizer que Deus permite o mal, porque ele pode tudo, né? Se aquilo pôde acontecer, de algum modo ele não foi totalmente surpreendido por aquilo. O problema é a gente entender se permite, essa palavra permitir, como se fosse em linguagem corrente do dia a dia. Pô, se ele pode impedir, por que ele permitiu? Não é verdade que parece, mesmo alguém que entenda perfeitamente isso, mas parece um pouco que Deus quis aquele mal. E é óbvio que ele não quer mal nenhum. Nós somos filhos dele, ele é o nosso pai muito bondoso, muito querido, que criou a gente, criou o universo inteiro para nós humanos. Então, não, ele não permitiu isso, não. Nesse sentido, não, no sentido de querer, tá? O que ele quer é coisas boas pra gente. Afinal de contas, vamos falar português claro. Deus permite o assassinato, o roubo, as guerras? Não. Ele proíbe isso. Óbvio, né? São males. Ele não quer que esses males aconteçam. Então a gente não pode entender esse Deus permite o mal no sentido corrente do dia a dia. Então você está dirigindo lá na rua, ele dá esse exemplo aqui no livro. Você está dirigindo e de repente tem uma placa: proibido virar à esquerda, permitido virar à direita. Você pode virar à esquerda assim ou não? Não, não pode. O que o guarda de trânsito ali, né, o engenheiro de tráfego, vamos dizer assim, que organizou ali a malha viária da cidade, o que ele quer é que você vire à direita. É isso que é o permitido. Não vai acontecer nada com você se você virar à direita. É o que todo mundo tem que fazer. Né? Se não tiver o caminho do meio, você vira à direita. Virar à esquerda, no caso da placa de trânsito, não é permitido. E se você quiser tentar fazer, você pode ser preso, ser multado, né? Se o guarda de trânsito vir aquilo anotar sua placa, né? Mas você pode virar à esquerda? Sim. Se você conseguir, você pode. É proibido, mas você pode. Porque no fim das contas, o guarda de trânsito ele pode só te castigar. A câmerazinha lá filmando, né? Mas ela não consegue totalmente impedir fisicamente que você vire à esquerda ali, mesmo sendo proibido, né? Ou seja, você tem o livre-arbítrio de fazer aquilo.
Se o guarda de trânsito pudesse, ele tirava o teu livre-arbítrio, porque ele não quer que você vire à esquerda. Hum? Se ele pudesse, ele colocava ali um cavalete, ele entraria na frente, ele faria um muro, sei lá, ali, né? Para você, de jeito nenhum, para você não poder ser livre, não poder escolher de virar à esquerda, e sim só à direita, que é o que é permitido. O ponto está aí, hein, pessoal? O ponto para compreender o problema da dor e do sofrimento, por que que Deus permite, entre aspas, é isso aqui, ó. Deus, de forma alguma, contribui para o mal, né? O mal, pelo menos o mal moral, que é aquele que as pessoas fazem, né? O homem decide a usar mal, a usar de maneira equivocada a sua liberdade. E ele rouba, ele assassina, ele mente, ele faz guerras, etc. Traições e por aí vai. Então, se alguém quiser usar o termo permitir, né? Se alguém quiser usar esse termo aí, esse termo não deve implicar a menor acusação de que Deus causa o mal, nem mesmo por omissão. Não é que Deus se omitiu e por acaso deixou aquele mal acontecer. Né? Pô, Deus, não estava de olho aí, né? Óbvio que não, né? Então, ele esclarece de vez dizendo isso aqui, ó, vou ler para vocês um trecho. Quando um teólogo afirma que Deus permite o mal, está dizendo que Deus não impede a livre ação dos homens. Deus não faz milagres contínuos para impedir que os homens pratiquem o mal. Ele conta com o mal como uma consequência inevitável da liberdade. E Deus ama a nossa liberdade. Ele quer muito que a gente seja livre, seja livre. Ele é apaixonado pela liberdade dos seres humanos, né? Da mesma forma, disse que a providência de Deus acabará por conduzir todas as coisas de volta a Deus no fim dos tempos, né? Então, em última palavra, corresponde a Deus, a última palavra corresponde a Deus no juízo final, isso que ele quis dizer. Então, assim, quando a gente usa a palavra permitir, está certo, né? É uma doutrina correta da igreja, né? Isso aqui muitas vezes é incompreendida pelas pessoas no dia a dia, né? Se a gente não fizer essa distinção que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu concluo com um trecho aqui. Parece-me necessário explicar isso com clareza e encontrar um termo diferente para falar da posição de Deus diante do mal moral. Um termo que um homem da rua possa entender. Talvez fosse mais apropriado dizer, e as pessoas entenderiam melhor, que Deus ama a nossa liberdade, ou respeita a liberdade do homem, mas ele não permite o mal. Deus proíbe o mal e sofre quando ele é praticado. Ele suporta o mal e aquilo lhe dói. Em última análise, ele é um sujeito passivo. Ele padece. Ele padece com os seus filhos que sofrem o mal dos outros filhos de Deus. Ou seja, ele está junto com a gente naquele mal. Ele não gosta daquilo. Nem permite nesse sentido que eu falei. Mas o que ele, apesar de ele não gostar disso, ele sofrer com esse mal, e sofre porque os homens praticaram e porque fizeram mal às outras pessoas, aos seus outros filhos. Apesar disso, ele ama muito mais a nossa liberdade, muito mais. Por que, afinal, que ele ama a liberdade? Por que ele deixou que os homens fossem livres? Porque é só assim que a gente pode amar. Deus quis correr o risco da nossa liberdade, porque sem isso nós não seríamos capazes de amar. A gente seria como uma pedra, como um outro ser animado, né? Os animais, os seres inanimados que não conseguem amar plenamente, não conseguem amar como Deus ama, né? Então, ou seja, a gente tem a nossa liberdade é muito preciosa e ela serve para a gente escolher o bem, porque é só assim que a gente vai conseguir amar realmente as pessoas e a Deus, né? Então, ele tolerou as consequências ruins de um mau uso da liberdade, mas ele quis preservar a nossa liberdade. Ele não é igual o guarda de trânsito lá no exemplo que poderia totalmente tolir a nossa liberdade. Deus não quer fazer isso, né? E aí, antes de contar a surpresa, eu falei, eu termino esse trecho que ele diz assim, olha, as mães permitem que os seus filhos sofram e morram? Que
pergunta louca, o que que ele está fazendo aqui, né? Ele explica: o único sentido que talvez se possa dizer que Deus permite o mal seria no sentido de que poderia ser aplicado a uma mãe. As mães permitem que os seus filhos sofram e morram? Claro que não, né? Uma mãe, quando traz seu filho ao mundo, ela sabe que ao longo da vida esse filho irá sofrer dores, irá acabar morrendo. Por que então que ela traz ele ao mundo? Resposta: porque ela entende que por mais que um filho sofra, a vida é um grande bem. Ela não quer nenhum sofrimento para o seu filho. Ela quer vê-lo feliz e contente. Então ele faz uma comparação com o amor das mães, né? Que sabem que o filho vai sofrer ao longo da vida, mesmo assim quer que eles nasçam, óbvio, né? O mesmo se dá com Deus. Ele quer o nosso bem. Ele quer especificamente dois grandes bens: a vida e a liberdade dos seus filhos, os homens. Mas ele sabe, como as mães, que todos teremos que enfrentar o mal, a dor, o sofrimento de uma forma ou de outra. Não é ele quem manda a dor e o mal. Somos nós, os homens, principalmente nos males morais, que nos ferimos a nós mesmos. Eu achei bem interessante essa maneira de explicar, e acho que isso pode pacificar a relação de muitas das pessoas com Deus, com o nosso Pai. Porque entende que ele, assim como a mãe quer muito seus filhos, ele ama muito mais seus filhos. Ele é um paizão que ama mais do que 1000 mães poderiam amar os seus filhos, vamos dizer assim. E então, falar sobre esse assunto tem a ver falar com essa noção de filiação divina, que nós somos filhos de Deus, e tem a ver com a liberdade humana. A gente consegue entender que Deus corre o risco da nossa liberdade. Bom, se você gostou desse livro, desse trecho, dessa ideia, dessa pequena discussão, eu vou fazer uma aula depois sobre ele dentro de um curso que eu tenho. É um curso sobre espiritualidade para as pessoas comuns, para as pessoas do dia a dia. Como que a gente pode, na nossa vida normal, a gente viver a relação com Deus? Eu já faço esse curso desde o ano retrasado e ele, na verdade, é o fruto de uma série de anos de estudo sobre temas desse tipo, né? Não só sobre o problema do mal específico, mas sobre como a gente praticar a religião no dia a dia. Então, eu me animei para fazer esse curso porque fez 35 anos da publicação de uma encíclica do Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, que ele falava sobre os fiéis cristãos leigos, né? Pessoas que estão no dia a dia, que trabalham, tira férias, casado, tem filho, que tem conta para pagar, né? Como que a gente pode lembrar que Deus é nosso Pai? Como que a gente pode, no dia a dia, viver em companhia dele de verdade? Então, é isso que a gente traz uma série de reflexões simples e bem explicadas lá, assim, uh, faço o máximo para explicar de maneira mais clara possível e para que a gente possa aplicar no dia a dia com dicas práticas também, a gente, enfim, conseguir saber que é o Deus da alegria e acompanha a gente, né? Então, se você quiser conhecer esse curso, que já tem várias aulas lá, e eu ainda vou fazer uma aula um resumo desse livro, quando eu terminar, já estou terminando. Então, clica aqui no link que vem abaixo e divulga para outras pessoas que ele está bastante acessível justamente para o máximo de pessoas poderem participar, compreender. E eu tenho certeza que, se você se interessar, vai ser muito útil para você, assim como tem ajudado tantas outras pessoas que eu tenho recebido ótimos feedbacks e tenho recebido ótimos feedbacks e me dá uma grande alegria, muito gratificante saber que a gente pode ajudar as pessoas a estarem mais próximas de Deus. Clica lá. Um abraço, pessoal. Divulgue isso aqui para outras pessoas. Tchau, tchau.